O último curso do ano do SBG foi um curso de plantação de igrejas, certo? Nós guardamos esse curso para o final desse ano, porque nós percebemos que precisávamos entrar, certo? Esse ano, fechando o ano letivo do SBG, focando naquilo que Deus tem feito, já através de algumas dessas duas áreas que estamos tentando plantar igrejas, que é uma em Abreu Lima, uma outra em Cabo. E aí eu fiz um teste no meio do curso, certo? Vamos dizer assim, um teste social. E aí eu postei algo no Facebook, e eu postei em inglês, e eu fiz o seguinte post no Facebook, e para esperar que tipo de reação ia ter das pessoas. Precisamos plantar mais igrejas da graça na América do Norte e no exterior. Eu queria ver o que é que os meus irmãos nos Estados Unidos iriam pensar, como é que eles iriam reagir. Eu tive 123 likes no meu post. Geralmente eu tenho bem menos que isso, então eu fiquei já admirado pelos likes que eu ganhei. Eu tive 28 comentários, alguns améns, isso, vamos fazer isso, mas sem muito detalhe de como a gente deveria fazer. Mas os comentários que eu fiquei mais, vamos dizer assim, analisando, foram os comentários relacionados aos obstáculos e impossibilidades. Um deles veio de um pastor que foi já missionário aqui no Brasil, que disse: antes da gente plantar a igreja, a gente deveria estar mais focado em desenvolver comunidades saudáveis da graça. Alguns vieram lá concordar, outros vieram apostar outras coisas. Eu postei alguma coisa de reação lá a ele. Uma outra senhora que também é esposa de um missionário, também esposa de pastor lá há vários anos, disse: nós precisamos de homens que desejam fazer isso para que a gente possa plantar igrejas. Um outro, semelhantemente, pastor também, até membro do conselho da nossa missão lá nos Estados Unidos, disse: nós precisamos de homens que desejam esse ofício para que isso venha a acontecer. Logo em seguida eu postei a reação de todos esses comentários, um link para um treinamento que eu fiz em 2014 de plantação de igrejas. Eu sou certificado, foi o treinamento que eu dei no SBG para os nossos alunos. E disse: olha, tenho usado esse material desde 2014, sou treinador licenciado, e eu gostaria de sugerir a você que você estudasse um pouco sobre isso, se você deseja se envolver, certo? Eu imaginei, de 123 likes, 28 comentários, eu ia ter alguns likes nesse meu comentário, nessa minha nota. Eu tive 1 like, 0 comentários. 1 like, 0 comentários. E aí foi quando eu comecei a perceber, certo? Que aquilo que não deveria me surpreender é o que a maioria das vezes a gente deixa de plantar e deixa de fazer as coisas. Nós realmente não queremos fazer aquilo que dizemos que desejamos fazer. Nós realmente não queremos fazer. Agora, essa reação não deveria ser novidade para a gente, porque a própria Bíblia mostra que executar um comando de Deus não é uma tarefa fácil, e a maioria prefere se esquivar da responsabilidade. Se você abre a Bíblia, você vai encontrar Adão culpando Eva, Eva culpando a serpente, Você vai encontrar Moisés culpando a gagueira, você vai encontrar Gideão, certo? Culpando a limitação da sua família, que não era uma família muito conhecida dentro do seu clã em Israel. Você vai ver Jeremias culpando também a sua falta de comunicação e a sua juventude por não querer ser profeta. Você vai encontrar Jonas fugindo. Por quê? Porque todos nós dizemos que desejamos fazer a vontade de Deus, mas realmente, se a gente for honesto, nós não queremos fazer a vontade de Deus. E quando não se quer fazer alguma coisa, tudo vira razão para não fazer. Não é não?
Quando eu não quero fazer algo, eu invento várias desculpas, várias justificativas. Tudo o que eu deixei de fazer este ano, eu preciso ser honesto comigo. Eu deixei porque eu não quis fazer. Amém? Tudo o que eu deixei de fazer esse ano, eu deixei porque eu decidi não fazer. Eu posso dizer que foi um problema com o meu tempo, eu posso dizer que foi o dinheiro que eu não tinha, eu posso dizer que foi falta de oportunidade, eu posso dizer que foram as pressões e os estresses da vida, mas se eu for sincero, extremamente honesto comigo mesmo, eu tenho que admitir que tudo o que eu não fiz esse ano foi porque eu não quis fazer. Porque se eu quisesse fazer, eu teria arrumado um jeito de fazer. E eu não tenho problema se você não fez algo porque não quis esse ano. Mas primeiro de tudo, para que você possa fazer o que Deus quer que você faça em 2026, você tem que admitir para você: eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse esse ano, porque eu não quis. Primeiro começa com você honestamente olhando no espelho e sendo absolutamente transparente com você, certo? Você tem que admitir: eu deixei de colher esse ano porque eu não plantei certas atitudes, certos hábitos, certas decisões. E a Bíblia é muito clara com relação: quanto mais você plantar, mais você vai colher. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá como? Fartamente. Não há uma outra forma de colher mais. Se você quer mais resultados, se você quer melhores resultados, você deve plantar mais. Você precisa decidir fazer aquilo que você não queria fazer esse ano 2026. E é por isso que a gente escolheu uma palavra muito interessante para o ano 2026. Vocês todos devem ter notado que nós usamos a palavra decidir durante esse ano 2025. A gente tentou incorporá-la em vários momentos, através do que a gente ensina, através dos eventos que nós tivemos, através até mesmo das músicas que escolhemos, das ministrações. Mas a palavra que nós escolhemos focar, nos concentrar em 2026 é a palavra plantar. Você pode dizer comigo? Plantar, certo? E quem planta mais, colhe mais. Se todos sabemos disso, por que a gente resiste tanto plantar mais? É porque damos tantas desculpas que acabamos esquecendo a razão principal porque nós não plantamos mais. Você sabe qual é? Porque nós não sabemos como plantar mais. Essa muitas vezes é o nosso problema. A maioria de nós não vai admitir, mas a principal razão para não se plantar mais é porque a gente não sabe como fazer. E a mesma razão que essas pessoas disseram para mim que plantar mais igrejas a gente tem que fazer isso primeiro, a gente tem que fazer aquilo primeiro, a gente tem que fazer aquilo primeiro, elas não observaram que elas estão focando mais em por que eu não planto, não é? Do que como eu posso plantar mais. E você tem que fazer em 2026 uma mudança de paradigma mental. Todos nós desejamos ganhar mais, não é? Mas pouco se interessa em aprender como ganhar mais. Todos nós queremos relacionamentos mais saudáveis, mas poucos se interessam em aprender como. E às vezes a gente diz que é sorte. Fulano é muito sortudo que tem esse relacionamento. E a gente atribui isso à sorte. Muitos crentes com quem eu converso dizem que desejam serem ricamente abençoados em 2026. Mas será que todos nós estamos dispostos a aprender como sermos mais abençoados em 2026? E como líder espiritual das nossas igrejas, eu tenho a responsabilidade de ensinar a vocês como plantar mais para colher mais. E eu queria ensinar a vocês hoje 4 caminhos de como você pode plantar mais em 2026, para colher mais em 2026. E o primeiro caminho
para você plantar mais, para colher mais, é que você deve semear generosamente em 2026. Você precisa aprender a semear generosamente em 2026. Você sabe por quê? Porque a colheita, ela é proporcional à semeadura. A colheita, ela sempre vai ser proporcional ao que você plantou. Você não pode colher aquilo que você não planta. Generosidade não é um extra. Generosidade é a estratégia de Deus para a multiplicação. Deixa eu repetir para você. Generosidade não é um extra, generosidade é a estratégia de Deus para a multiplicação. Quem semeia de maneira mesquinha, vai colher pouco. Não tem um outro resultado que vai vir disso aí. Veja só o que diz em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11, versículo 24 e 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A sua colheita é proporcional ao que você está disposto a plantar. Não há como colher mais sem plantar mais. Não há como. Há muitas empresas no Brasil que eram históricas e desapareceram. Desapareceram. CCE, Gradiente, né? Filizola, você lembra das balanças Filizola? Fechou. A Sandal Bicicletas, lembra dela? Fechou. Nada é tão grande que não possa ruir. Mas se você plantar mais, você colherá mais. E você precisa aprender que nem toda semente plantada se torna uma árvore mais tarde que dará fruto. E é por isso que você tem que fazer o quê? Semear generosamente. Plantar generosamente. Se você perguntar a qualquer expert em matéria de semente e germinação, ele vai dizer que a possibilidade de uma semente é no máximo de 70% a 80% de semear, de se tornar uma planta. E aí quando ela se torna uma planta, tem que ter todo um cuidado para que ela se torne uma planta que venha dar fruto. Então, para que você possa ter uma grande colheita, você precisa semear com fartura, certo? Com absolutamente generosidade. O segredo para agricultores está em plantar um número superior de sementes para o que eles querem ter de alvo de fruto. Funciona da mesma forma com você e comigo. Se você estiver disposto a ser generoso com o seu tempo, com a sua energia, com o seu dinheiro esse ano, você colherá mais em 2026. É muito simples. Você sabe por que nossa igreja cresceu esse ano? Porque pessoas foram generosas. Nós da liderança fomos generosos. É por isso que ela cresceu em vários aspectos. Generosidade atrai colheita. E você precisa entender isso aí. Infelizmente nós pensamos de forma contrária. Nós pensamos que quanto mais a gente economizar, mais a gente esperar o tempo devido, correto, certo para investir, a gente vai ter melhor resultado. Mas não funciona assim com as coisas de Deus. Não funciona assim. Aqueles que são mais generosos no compartilhar é que têm maiores chances de colher. Se você é uma pessoa que ajuda os outros em necessidade, as chances de você ser ajudado quando você está tendo uma necessidade é muito maior. Eu estou dizendo aqui que todo mundo que você ajudou em necessidade vai ajudar você quando você está em necessidade? Não. Mas se você não ajudou ninguém em necessidade, você diminuiu bastante a possibilidade de você ser aliviado quando você precisa de ajuda de alguém. Aquele que você ajuda pode ser a pessoa que ela ajude mais tarde. Tem um ditado que diz, né? Mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Por quê? Porque muitas vezes o dinheiro não compra as coisas, mas amigo abre portas. E você precisa ser o quê? Generoso com o seu tempo, generoso com o seu dinheiro e generoso com a sua energia. Se você é generoso com o seu tempo, Deus vai ser generoso com o tempo com você. Se você é uma pessoa que Deus está observando, que usa bem
o tempo e multiplica esse tempo, Ele vai trazer mais pessoas para você abençoar através do tempo que você pode investir. Quanto mais você serve no ministério, mais você recebe do ministério. Certo? Eu vejo as pessoas aqui que estão envolvidas em ministérios aqui, são as pessoas que muitas vezes têm uma fé muito mais firme, são pessoas que estão amadurecendo na fé, são pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo em suas vidas, são pessoas que estão experimentando a intimidade com o Senhor. Por quê? Porque elas estão se doando. Quanto mais você se doa, está aqui uma coisa que eu vou falar para você, quanto mais você dá, você não consegue ganhar de Deus. Quanto mais você dá do seu tempo, Deus dá mais do tempo dele com você. Quanto mais você dá de sua energia, Deus desprende mais investimento na sua vida. Quanto mais você é generoso no ministério, mais Deus ministrará ao seu coração. Tem gente que vem me procurar e diz: pastor, eu estou desanimado. Aí eu digo: tem um remédio para você. Qual é? Serve. Vem servir, vem ministrar alguém. Você sabe por quê? Quando eu ministro a dor do outro, eu esqueço da minha dor, porque o foco agora não é mais na minha dor, é na dor do outro. E através de eu curar a dor do outro, eu curo a minha dor. Quando você é generoso, Deus cura em você aquilo que você está tentando curar através do investimento na sua própria vida, do gastar do seu dinheiro em você. Você precisa entender, as respostas estão fora, não estão dentro. E quando eu falo as respostas estão fora, eu não estou falando de você querer ganhar o mundo, mas o que eu estou dizendo é você se doar, certo? Quando você se doa, Deus abençoa. As pessoas mais felizes que eu conheço são as pessoas que servem ao Senhor. É incrível, certo? O que nós devemos aprender é que você nunca conseguirá ser mais generoso do que Deus já é com você. Quanto mais você semeia, mais Ele lhe permite colher. Nesse ano de 2026, você tem que decidir servir a Deus com o seu dinheiro, com a sua energia, com o seu tempo. Você nunca vai ser mais generoso do que Deus. Quanto mais generoso você for com o seu dinheiro, com o seu tempo e com a sua energia, Deus vai dar mais para você colher. Semeie generosidade em 2026 e colherás generosidade em 2026. O segundo caminho para você semear e colher mais em 2026 é semeie consistentemente. Semeie consistentemente. Sementes não brotam por eventos intensos. Sementes brotam por constância, consistência. Salomão avisou sobre isso em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Ele diz aqui, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, se as duas serão igualmente boas. Ou seja, comece a plantar, é extremamente importante começar a plantar, pois você não vai colher o que você não planta, mas plantar consistentemente, inevitavelmente vai levar você a colher. Se você planta consistentemente, você vai inevitavelmente ter colheita. A consistência em tudo o que você faz na vida leva a resultados inevitáveis. Se você estuda consistentemente, você vai adquirir um diploma. Se você exercita consistentemente, você colherá um físico mais forte. Se você dorme consistentemente, você colherá mais energia. Se você investe consistentemente em seus relacionamentos, você colherá saúde relacional. Se você investe consistentemente na sua vida espiritual, você vai colher uma fé inabalável em 2026. Consistência ganha de talento todo dia. Consistência ganha de talento todo dia. Você pode ser a pessoa mais talentosa da face da terra. Sem consistência, você vai ser a pessoa
mais talentosa da terra, não bem-sucedida. Porque consistência ganha de talento todo dia. Você pode ter sido abençoado por Deus com os dentes mais lindos e maravilhosos do mundo. Se você não escovar seus dentes todo dia, 3 vezes ao dia, e usar fio dental pelo menos uma vez ao dia, e ir pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano no dentista, vai acontecer o que com seus dentes? Vão todos ficarem podres. Você eventualmente vai ter cárie, você eventualmente vai se transformar naquele que tinha o sorriso mais lindo, agora o sorriso mais podre. Porque consistência ganha de talento todo dia. O que você acha que aconteceria à sua fé e ao seu relacionamento com Deus se você lesse a sua Bíblia todo dia, sem faltar um dia, ou quase todo dia? Vamos dizer que 365 do ano você leu 360, faltou 5. Isso é consistência, tá? Se você lesse ela todo dia por 15 minutos, e depois orasse por 15 minutos, e depois você pegasse 15 minutos e você revisasse os seus planos diários com Deus, o que você acha que ia acontecer com a sua fé? Você iria revolucionar a sua vida em todos os aspectos, sem sombra de dúvida. O que você acha que aconteceria a sua confiança no Senhor se você viesse a 95% dos cultos em 2026? Se você viesse a 95% das reuniões de GVs em 2026? Você, amigo, iria se tornar em uma casa de força espiritual. É o que você se tornaria. Consistência ganha de talento todo dia. A maioria de nós pensa que o segredo está em desenvolver novos talentos. Eu preciso desenvolver isso aqui da minha vida, essa área da minha vida, essa competência, né? Esse talento. Não, você precisa ser consistente. É o que você precisa fazer. Certo? Me diz uma coisa, com essa conta-gota aqui, tá? Quanto tempo vocês acham que leva para eu encher essa tigela aqui? Tá? Leva muito tempo, não leva? Mas me diz uma coisa, se eu for consistente, eu vou acabar fazendo o que com isso aqui? Eu vou encher. Porque consistência ganha de talento todo dia. Ser consistente é o segredo do desenvolvimento da fé. É o segredo da sua força em 2026. Certo? O problema é que a gente prefere justificar o que não temos com o que é adequado para encher. Mas pastor, não era melhor a gente ir lá na pia e... Mas vamos dizer que eu não tenha isso no momento. Certo? Eu não possa fazer isso no momento. Alguns de vocês vão vir aqui e vai dizer, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer mesmo sem o nosso ideal. E aí Deus vai providenciando no curso das questões da vida. E aí, se Ele quiser dar, Ele vai dar uma outra maneira melhor. Certo? E você sabe muitas vezes o que Deus faz? Deus acaba fazendo exatamente isso. Nos dando maneiras melhores porque vê nossa consistência. Deus quer ver em você em 2026 consistência. Não espere pelo ideal, apenas seja consistente com o que você já tem. Deixa eu repetir para você. Não espere pelo ideal, apenas seja consistente com o que você já tem. Semeie consistentemente em 2026 e você certamente, inevitavelmente, vai colher em 2026. O terceiro caminho para se plantar mais e colher mais nesse ano de 2026, além de semear generosamente e consistentemente, é semeie cuidadosamente. Você precisa ter cuidado na hora que você semeia. Não basta semear, é preciso saber onde semear e com o que semear. Semear na carne, semear no esforço próprio, baseado no seu ego, na sua vaidade, no seu pecado, vai produzir o quê? Corrupção interior. Vai produzir em você aquilo de pior em você.
Agora, semear no Espírito, baseado em seu Espírito regenerado, na nova vida de Cristo em você, vai produzir renovação interior. O solo da palavra e da obediência muda a qualidade da colheita. O solo da palavra e da obediência muda a qualidade da colheita. Paulo sabia disso, por isso disse isso aqui em Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Vamos juntos ler o resto, certo? Vamos lá? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não basta semear generosamente, não basta semear consistentemente, precisa se semear no Espírito. Eu posso ser consistente em meu trabalho e fazer bem, né, mais dinheiro esse ano e tudo mais, mas se eu vou usar para mim, eu falhei. Certo? Se eu sou o foco, eu me corrompi. Foi o que eu fiz. Eu posso estudar de maneira muito esforçada, consistente, com muitas horas, me formar como o primeiro ano da turma, mas se for para adicionar valor à minha alma, eu estou me corrompendo. Não adianta ser consistente e disciplinado em algo se o alvo é você. O alvo tem que ser Deus. O alvo tem que ser a vontade de Deus na sua vida. Deus deseja usar você esse ano de maneira extraordinária, mas para que Ele faça isso, você precisa focar naquilo que Ele deseja fazer em sua vida espiritual primeiro. O que é que Deus deseja fazer em mim nesse ano de 2026? Eu falo que todo ano a gente tem vários alvos de resoluções, né? Eu quero perder mais peso, eu quero voltar a exercitar, eu quero comer melhor, eu quero tentar trocar de emprego, eu quero fazer um curso, eu quero terminar a faculdade, eu quero começar uma faculdade, eu quero terminar um curso técnico. A gente tem vários disso aí, mas raramente a gente pergunta: o que é que Deus tem para mim? O que é que Ele quer fazer de vontade na minha vida em 2026? Começa aí. Aí é onde começa, a base é essa. Se você não tem uma base de maturidade espiritual boa, você vai usar todas as bênçãos de Deus para a sua satisfação pessoal. É o que vai acontecer. E Deus nunca abençoa alguém para que essa pessoa possa simplesmente ficar com a bênção para ela. Deus sempre abençoa alguém para que essa pessoa abençoe a outros. Se você ganhou mais, adivinha o que Deus quer que você faça? Deus quer que você compartilhe o que você ganhou. Se você sabe administrar bem, está se tornando o melhor administrador do seu tempo, da sua energia, dos seus talentos, adivinha o que é que Deus quer que você faça com isso? Ensine a outras pessoas a fazer o mesmo. Ensine aos seus irmãos a fazer o mesmo. Se você está crescendo espiritualmente, adivinha o que é que Deus quer que você faça com isso? Ele quer que você lidere outros a crescerem espiritualmente. Deus abençoa para você abençoar. Deus abençoa para você abençoar. Vira para a pessoa do seu lado, agora nesse momento, diz: Deus abençoa para você abençoar. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não semeia apenas em seu campo. Ele semeia no campo do outro. Não para ele colher, mas para ele poder dar colheita para o outro. É isso que Deus quer que a gente perceba. Deus colocou essas sementes em nossas mãos, não para que a gente simplesmente semeie em favor de nós, mas que semeamos principalmente em favor do plano de Deus. Paulo, se dirigindo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 8, ele disse o seguinte: temos diferentes dons, ou graças, ou coisas que Deus nos doou, sementes, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, faz o quê? Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, faça o quê? Sirva. Se é ensinar, faça o quê? Ensine. Se é dar ânimo, faça o quê? Que assim faça. Se é contribuir, como é que Ele quer que você contribua? Generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O tema recorrente aqui dessa passagem é: use o que Deus deu de dons a você. Use, use, use. Mas para que você seja usado por Deus,
esse ano de 2026 você precisará fazer escolhas. Ou seja, você tem que carregar a palavra de 2025 para 2026 com você. Você tem que carregar a decisão com você. Você vai ter que escolher substituir 30 minutos de tela todos os dias por 30 minutos de um livro, de uma leitura, de um livro de teologia, de relacionamento com Deus, né? Desenvolvimento cristão. Você precisa escolher mudar talvez as suas convivências tóxicas com convivências com irmãos e irmãs no seu GV. Você precisa escolher tornar difíceis hábitos ruins e tornar fáceis hábitos bons, que sejam saudáveis para você. No semear, o solo, ele é tão importante quanto a semente. O solo é tão importante quanto a semente. Se eu fizer isso aqui, ó, com essa semente aqui, ó, certo? Quantas dessas vão se tornar fruto? Mas se eu botar muita água, e aí? Se eu abrir as janelas para entrar ar puro, e luz, iluminação natural, o que é que vai acontecer com essas sementes? Absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer com essas sementes, para que elas tenham qualquer tipo de utilidade, é abrir as portas, sair daqui e esperar os passarinhos virem aqui comer. Fora isso, eu não posso fazer nada, porque eu semeei em terra improdutiva. E eu preciso entender isso. A carne é terra improdutiva. Não tem como você semear, certo? Para a vaidade, para o ego e colher aquilo de bênção que Deus tem para você em 2026. Você tem que escolher, certo? Exatamente aonde semear aquilo que Deus deu a você. Deus quer que você semeie em seu espírito. Eu posso jogar 1000 sementes nesse palco. Nenhuma delas vai produzir fruto. Nenhuma. Semeie cuidadosamente as sementes que Deus deu. E você vai ver o produto dele, que ele intencionou para você em 2026. Se você deseja colher em 2026, semeie generosamente, semeie consistentemente, semeie cautelosamente e, por último, semeie persistentemente. Eu quero que você saiba que esse é o principal caminho para você colher em 2026. Você precisa aprender que desistir não é uma opção para aqueles que clamam, reivindicam ser filhos de Deus. Desistir está fora do calendário do crente. Você precisa eliminar isso do seu vocabulário. Desistir jamais. Quem é crente em Cristo não desiste. Eu tenho que aprender não só a plantar, como também eu tenho que persistir em plantar para que eu possa colher no tempo oportuno de Deus. Entre plantar e colher existe um tempo. Todo agricultor sabe disso aí. Esse tempo é necessário que você faça o quê? Persista para que o cansaço não venha vencer. Então ele vai lá, ele cuida da sua plantação, ele poda, certo? Ele verifica se tem bicho, ele todo dia rega a sua plantação, ele vê se o sol está queimando alguma coisa, se tem uma largata, ele tem que ficar constantemente persistindo para que venha a produzir fruto. Gálatas 6, agora no versículo 9, nos ensina sobre a persistência na semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não quê? Se não quê? Se não desanimarmos. Haverá dias em 2026 que vão ser muito difíceis. Que vão ser extremamente difíceis. E você vai pensar em desistir. O crente pode pensar em desistir, certo? Mas tem uma coisa que o crente não pode fazer de maneira nenhuma, é tomar a decisão de desistir. Você vai ter um momento onde você vai pensar, eu estou tão cansado, eu não vou ler a minha Bíblia, hoje eu vou, Deus vai entender. Vai ter um domingo que você vai dizer, rapaz, não tem condições, eu trabalhei demais essa semana, eu vou ficar em casa, eu não vou na igreja. Vai ter um dia do seu GV que você vai dizer, rapaz, hoje o dia foi tão louco que não tem como, eu vou
desistir, certo? Vai ter dia que você vai ser tentado, quando Deus der mais a você, de você dizer, eu vou investir em mim, em vez na obra de Deus, mas se você desistir, eu quero dizer uma coisa a você, você não vai colher. Por quê? Porque como a gente falou, a razão que eu deixei de fazer alguma coisa em 2025 foi porque eu decidi não fazer. E quando eu decido não fazer, eu estou determinando que eu não vou ter colheita. Quando eu determino que eu não vou plantar, eu também estou determinando que eu não vou colher. A persistência é ver a solução onde os outros veem o problema. Deixa eu repetir isso para você, isso é muito importante. A persistência é ver solução onde os outros veem problema. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante. É a história de um burrinho. Era um burrinho muito teimoso. E esse cara já não aguentava mais, o dono dele. Esse burro não obedecia em nada. Vivia fugindo, desaparecendo. Ele ficava o tempo todinho tentando procurar esse burrinho. Ele não aguentava mais esse burrinho. Um belo dia, ele ficou ouvindo esse burrinho de longe gritando. O seu rinhon, né? Que burrinho faz o tempo todo. E era alto. E aí ele foi procurar. Pegou 2 funcionários para ajudar ele. Finalmente ele encontrou esse burrinho numa cacimba seca que eles tinham na propriedade. Ele estava lá dentro. E ele pensou, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar e vou enterrar esse miserável. Certo? Nunca mais ele me dá dor de cabeça. Aí ele chamou esses 2 funcionários, vamos pegar umas pares ali, vamos começar a botar terra aí dentro para esse burrinho morrer e ele parar de me encher o saco. E eles começaram a derrubar a terra lá dentro da cacimba e o burrinho começar a gritar mais ainda, né? Mais ainda. Mas depois de um certo tempo o burrinho ficou em silêncio. E eles continuaram botando terra e achando estranho, mas continuaram botando terra, achando estranho. E aí deu uma curiosidade, um dos funcionários foi, olhou e viu que ele não acreditava. O burrinho tinha aprendido a se esquivar da terra de um lado e ficar em cima do monte que tinha se feito ali. E quando se jogava do outro, ele ia do outro. E ele já estava na metade da cacimba. Quando eles viram isso, eles ficaram tão admirados que eles se juntaram ao burrinho. Agora vamos salvar esse miserável, que o bicho é inteligente. E começaram a jogar mais terra, e finalmente o burrinho saiu, e todos eles ficaram festejando que tinham salvo o burrinho, ou melhor, tinham visto o burrinho se salvar. E eu quero dizer uma coisa a vocês, se você acha que você tem que ser a pessoa mais inteligente em 2026, você está errado. Você não tem que ser a pessoa mais inteligente em 2026 para colher em 2026. Você só precisa ser a mais persistente. Você precisa ser esse burrinho da cacimba que disse, hoje eu não vou morrer. Entendeu? Eu tenho um plano na minha vida, Deus determinou a minha missão, é encher a paciência desse meu dono até o último dia da minha vida. Hoje eu não vou morrer. Quem persiste, vence. Quem desiste, perde. Certo? Michael Jordan, antes de se tornar o jogador mais famoso de toda a história do basquete, foi cortado do seu time de basquete quando estava no ensino médio. Você sabia disso? Thomas Edison, que inventou a lâmpada, tentou 10.000 vezes antes para que ele acertasse na 10.001. Nós não experimentamos o extraordinário de Deus em 2026, não é por falta de recurso, não é por falta de oportunidade, não é por falta de capacidade, mas você sabe por que é? Porque a gente desiste facilmente. Nós desistimos de maneira muito fácil. Em meu chamado como pastor, eu já vi muitos homens, muitas mulheres desistirem do ministério. Homens e mulheres muito talentosos, muito inteligentes, extremamente capacitados, pessoas muito, mas muito melhores do que eu. Só tem uma diferença entre eu e elas. Eu consegui chegar aonde nenhum deles chegou.
Não porque eu fui mais inteligente, não porque eu fui mais capacitado, não porque eu sou mais talentoso. Mas você sabe por quê? Porque eu sou mais teimoso. Eu sou mais persistente. Eu sou teimoso o suficiente para dizer, eu não vou desistir. Deus, se o Senhor quiser que eu pare de lhe servir, o Senhor vai ter que vir descer aqui e me arrancar daqui. Aí eu vou receber o recado. Mas enquanto eu não receber esse recado, eu vou continuar fazendo o que o Senhor chamou para mim fazer. Em um certo sentido, eu sou um burrinho teimoso. E de um certo sentido, todos nós precisamos ser um pouco como esse burrinho. Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 126, versículos 5 a 6. E eu vou encerrar com esse salmo aqui. E lá diz o seguinte: aquele que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, ou seja, os seus frutos. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Se você se concentrar em plantar generosamente a proporção àquilo que Deus lhe abençoar, Ele multiplicará o seu impacto em 2026. Agora você não pode esquecer que você tem que fazer isso como? De maneira consistente. A constância ganha do talento todo dia. Mas não esqueça de ser cauteloso no seu semear. Pois semear por semear, qualquer um pode fazer. Mas só aqueles que têm o Espírito de Deus podem semear para a eternidade. Você é um abençoado. O solo onde se semeia é tão importante para a qualidade da colheita quanto o que se semeia. Você precisa aprender isso aí. E não dê a opção a você de desistir. Desistir não é uma opção para nós crentes. Não desista da leitura da palavra em 2026. Não desista de conversar com Deus todos os dias em 2026. Não desista de se expor à palavra através dos cultos, através do seu GV em 2026. Se você não faz SBG, e se inscreva, faça seminário em 2026. Não desista do seminário em 2026 para os que fizeram em 2025. E principalmente, não desista do seu ministério na EBG em 2026. Se você não tem um ministério, você precisa semear ministério. Você precisa ter esse ministério. Deus quer dar uma colheita para você extraordinária em 2026. Mas para que isso venha acontecer, você precisa plantar. Você precisa plantar generosamente. Você precisa plantar consistentemente. Você precisa plantar cautelosamente. E você precisa plantar persistentemente. Você não controla a chuva, mas você controla a semente. Amém? Você controla essa semente que Deus deu a você. O próximo ano, ele não vai ser mágico. Porque Deus não é mágico. Deus não é ilusionista. Certo? Será a colheita do que você plantar hoje. 2026 será a colheita do que você plantar hoje. O que é que você está disposto a plantar de agora? Essa é a pergunta.